Olá, caro aluno! Esta é a terceira aula de organização de computadores. Para quem ainda não me conhece, eu sou Paulo Nishitani, né? E estou na área de TI há pelo menos uns 42 anos. E vamos para a terceira teleaula, iniciando aqui. Então, os alunos que estão assistindo essa teleaula ao vivo podem, então, enviar as suas participações através do tutor presencial, tá? O tutor presencial, você pode, então, enviar esses questionamentos e contribuições através do sistema de chat, tá? Para os tutores presenciais que possuem acesso somente pelo Skype for Business, utilize o endereço que está no slide. Lembrando que esse acesso é somente durante a teleaula, tá? E a aula atividade, ok? Então, você, aluno que está assistindo a gravação dessa teleaula, encaminhe as dúvidas via sistema de mensagem para o seu tutor à distância, ok? Lembre-se, a participação de todos é fundamental, tá? É muito importante para que nós tenhamos uma interatividade maior, ok? Vamos, então, para a nossa terceira teleaula. O assunto de hoje é sistemas numéricos, tá? A gente vai abordar conceitos, simbologia e representação de base numérica, ou seja, sistemas numéricos, né? Vocês devem estar lembrados lá, né, desde o, digamos, talvez segundo ou terceiro ano do fundamental, né, quando a gente começou a aprender a fazer a soma, né? A gente aprendeu o sistema decimal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ou, né, o zero como primeiro. Então, tínhamos um sistema decimal, tá certo? Assim como nós tínhamos o sistema decimal, e até então conhecíamos somente este sistema, né, a partir de agora, para quem ainda não tem esse conhecimento, né, partimos para outros sistemas, os quais sejam o sistema binário, né, o sistema hexadecimal e o octal. Professor, existem outros sistemas? Existem, só que esses 4 são fundamentais para a nossa área de TI, né? Claro que o sistema octal não é que está em desuso, mas é para sistemas eletromecânicos que estão indiretamente ligados à nossa área, tá? Existem várias técnicas de você fazer as conversões numéricas, né? Existem as básicas, né, que a gente aprende na cadeira de uma academia, né? Existem as que eu vou também abordar, né, que são as técnicas alternativas, tá? Por exemplo, quem falou para você que você tinha que decorar a tabuada do 9, desde criança, né? Como é que você sabe que 9 vezes 2 é 18? Pelo menos para mim, eu não raciocinava dessa forma, que 9 vezes 2 era 9 vezes o 2. Simplesmente eu decorei a tabuada, não é? Então, 9 vezes 1, 9, e aí fui até o 9 vezes 9, 81. Mas quem disse que não tinha outras alternativas? Aquela professora, a primeira professora, né, que nos ensinou de que forma? Passou uma tabuada no quadro negro, você copiou no caderno, foi para casa e ficou cansativamente decorando a tabuada, não é isso? Esquecendo que existem algumas técnicas simples, por exemplo, a tabuada do 9 sempre esteve em nossas mãos. Não sei se você observou. Por exemplo, 9 vezes 1 sempre esteve na mão, é 9. 9 vezes 2 é 18. Está vendo o 18 aqui na minha mão? 1 e 8. 9 vezes 2 é 18. 9 vezes 3, 27. Está vendo o 27 na minha mão? 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. Não é? 9 vezes 5, 9 vezes 6, 54, 9 vezes 7, 63, e assim sucessivamente. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 81. Não é? Se você soubesse disso desde os primeiros tempos, não ficava se martelando em decorar, né?
Apesar que o fato de você ter decorado também facilitou a compreensão posterior. Tá certo? Vamos iniciar então a nossa teleaula com um vídeo aí. Olá, bem-vindo à Unidade 3 de Arquitetura e Organização de Computadores. Em nosso cotidiano, somos cercados por números. Com eles, planejamos nossos gastos, nosso tempo, enfim. Mesmo quem não trabalha com números, pensa neles o tempo todo. Com os computadores é a mesma coisa, mas a forma como eles processam os números é diferente da nossa. Eles trabalham com o sistema binário. Mas vamos começar do começo. Você deve saber que nós, seres humanos modernos, utilizamos o sistema de numeração decimal. Como o próprio nome já diz, esse sistema é composto por 10 símbolos, de 0 a 9. Quando chegamos ao 9, precisamos começar a repetir e combinar os símbolos em outras casas decimais para formar novos números. Cada casa vale 10 vezes mais que a anterior. Por isso, esse sistema também é chamado de base 10. Assim, o número 155 é formado por uma série de multiplicações e adições na base 10. Sabe por que esse é o sistema mais comum em nossas vidas? Provavelmente porque os seres humanos têm 10 dedos nas mãos. É verdade, inclusive a palavra dígito é derivada da palavra dedo em latim. Mas e o sistema binário? Como funciona? Da mesma forma, mas em vez de utilizar 10 símbolos como base, são usados apenas 2, 0 e 1. Isso porque os computadores trabalham com uma lógica que envolve várias variáveis, mas que correspondem somente a 2 estados possíveis, ligado e desligado. Assim fica muito mais fácil para um processador assimilar as informações, o que aumenta sua capacidade e o torna mais rápido. Veja só como fazemos a conversão do número 155 da base 10 em binário. Basta dividir o número sucessivamente por 2, até que o quociente seja igual a 1. Então, pegando esse último quociente e todas as sobras das divisões de trás para frente, temos o número 155 em binário. Bem diferente, não é mesmo? Mas nem só de binários vivem as máquinas. Muitos circuitos eletrônicos, por exemplo, funcionam no sistema octal, ou de base 8, porque ele permite indicar o caminho que será percorrido por uma corrente elétrica com maior facilidade. Para fazer a conversão para o sistema octal, é preciso pegar o número da base 10, 155 em nosso exemplo, e fazer sucessivas divisões por 8, até que não seja mais possível dividir. Então, isolamos o último quociente e as sobras das outras divisões e fazemos a leitura do último ao primeiro dígito. No caso, temos 2, 3 e 3. Então, 155 na base 10 é igual a 233 na base 8. É importante lembrar que não podemos ler 233, porque 200 seriam 200, um múltiplo de 10, o que não existe na base octal. Bem, você viu a quantidade de dígitos que usamos para escrever os números em binário, certo? Isso dificulta um pouco a interação do homem com a máquina. Então, para facilitar essa interação, foi criado o sistema hexadecimal, ou de base 16, porque ele representa os números de uma forma mais compacta. Para converter os números da base 10 para a base 16, seguimos a mesma lógica das divisões sucessivas. Pegamos o número e vamos dividindo por 16 até não ser mais possível obter números inteiros. No caso do 155 na base 10, a transformação para o sistema hexadecimal é bem simples, 9 e 11. O 11 decimal equivale ao B na base 16. Então temos que 155 na base 10 é igual a 9B em hexadecimal. Os diferentes sistemas numéricos estão presentes em lugares que você nem imagina. Olha só. Marcação, posicionamento, ultrapassagens. O futebol exige muito conhecimento tático e as pranchetas são fiéis companheiras dos treinadores. Contudo, o avanço da tecnologia vem facilitando o trabalho dos técnicos. Esse software é um dos responsáveis por isso. Ele permite que o treinador monte de forma rica visualmente jogadas, que ele monte o esquema tático dele e que ele apresente isso para os jogadores de uma forma que o jogador tenha uma compreensão melhor, ou seja, ele mostra isso de forma visual, clara e é bem rápido de fazer.
São 11 jogadores de cada lado, distribuídos em 105 metros de comprimento por 68 metros de largura. E todos esses 7.140 metros quadrados que vocês estão vendo aí de cima estão representados aqui, na palma da minha mão. E tudo isso graças a um dispositivo ainda menor que meu smartphone, um processador. O processador ele é muito importante porque, como eu te disse, a gente trabalha muito com a parte visual, com a parte gráfica. Então, por exemplo, você pega os iPhones mais novos, que são os dispositivos que têm os melhores processadores, eles vão, se você abrir, por exemplo, 3 deles, vão ter arquibancada, vão ter um jogador com mais polígono do que outras versões. E quem dita isso, basicamente, é o processador. O processador é um requisito mínimo para o bom funcionamento de um software. Segundo esse especialista, o processador é o cérebro da máquina. Toda a informação que o software precisar processar, transmitir para o hardware ou receber de volta, interagir com o usuário, vai passar obrigatoriamente pelo processador. Você imagina que um software é um conjunto de linhas de código, é um conjunto de linhas de programa de instruções. Cada instrução dessa vai ser enviada para o processador para que ele trabalhe aquela instrução, execute, para que uma próxima instrução possa ser enviada. O funcionamento do processador não se dá em forma verbal. O especialista explica que a comunicação se dá em números e impulsos elétricos. Tudo que ele recebe são números, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, de forma a compor um código binário que vai ser convertido num caractere de texto, num número. As operações matemáticas executadas pelo processador são todas binárias. É por isso que a gente fala em números, a ausência e a presença de energia elétrica. Então o processador ele espera que num determinado tempo ele receba uma sequência de impulsos elétricos, ele vai converter essa sequência de impulsos elétricos numa sequência de zeros e uns, e essa sequência de zeros e uns é que ele consegue trabalhar. O avanço dos processadores está diretamente ligado à produção atual de softwares. A gente deu um salto muito grande, gigante nos últimos anos na parte no que se refere à velocidade de processamento. Um software executado no processador de hoje é absolutamente inviável num processador, por exemplo, de 5 anos atrás. Para se aprofundar e entender melhor os sistemas numéricos, na SGA dessa unidade, você vai participar de um projeto piloto de otimizações sistêmicas de plataformas de coletas de dados meteorológicos. E as SPs vão ser uma ótima oportunidade para praticar seus conhecimentos a partir da teoria estudada em cada sessão. Além das conversões que você viu aqui, você ainda vai aprender a conversão entre as bases decimal para binário, binário para decimal, decimal para hexadecimal e hexadecimal para decimal. E aí, vamos começar os nossos estudos? Então consulte o seu livro didático, acesse o material complementar e acompanhe as webaulas disponíveis no seu ambiente virtual. E lembre-se de responder aos questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Ótimos estudos para você! Muito bem. Como foi dito, né, existem uma série de conversões que a gente pode fazer, né, de decimal para binário, binário para decimal, enfim. Quantas possibilidades de conversões podemos fazer, então, quando nós temos 4 bases? Vamos ver aqui na tela. Olha só. Para você compreender o que a gente vai falar, a gente tem que ter algum conhecimento prévio, né, que naturalmente nós temos, que é a aritmética, matemática, o cálculo e sistema de contagem, não é isso? Agora, para nós entendermos quais as conversões podemos fazer, olha, veja bem, nós temos o sistema decimal, né, o sistema binário, sistema hexadecimal e o sistema octal, tá certo? E entre eles nós podemos fazer as conversões. Todas as bases para todas as bases. Aqui também eu posso converter de decimal para octal, enfim. Aqui também converto de binário para hexa. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que, por exemplo, do sistema decimal, posso converter para o binário e vice-versa. O binário eu posso ir para octal e vice-versa. Do hexadecimal para o octal e do octal para o hexa.
hexa para decimal, decimal para hexa. Binário para decimal, né, que está aqui no meio, e vice-versa, decimal para octal. Enfim, nós temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 2, 12 possibilidades de conversões, né, entre as bases. Ok? Claro que para cada conversão existe uma técnica, né? Aquela que a gente já mencionou no início, né? Que é a técnica acadêmica, né? Aquela que a gente está no livro, né? Dividindo por 2 sucessivamente, dividido por 8 sucessivamente, dividido por 16, né? E existe uma outra, né? Que é um pouco mais fácil, que você faz a conversão direta, como se fosse uma régua, né? E aqui a gente vai ver aqui, por exemplo, se nós formos fazer a conversão de um número, vamos colocar o número 20 na base 10, base decimal. Se formos converter para binário, que é base 2, né? Qual que é o método acadêmico, né? É você dividir por 2 sucessivamente, né? Como foi dito no início da aula, até o resto, sobrar 1 de resto, e no sentido inverso você junta os bits, não é isso? Essa é a maneira acadêmica. Existe uma outra, né, que eu chamo de régua, tá? O que é isso? Basta você alinhar os números 8, 4, 2, 1, ou, no caso, se você precisar mais números à esquerda, né, você vai acrescentando. Por exemplo, o número 20, qual que é o número imediatamente inferior ao 20? É 16, então eu ligo o bit 1 na posição do 16, certo? Eu vou precisar do 8? Não, porque aí 16 mais 8 estoura, 24, não é isso? Vou precisar do 4, ligo o bit 1 na posição do 4. E as outras posições eu preencho com 0. Perfeito? Mais fácil, embora a minha caligrafia não esteja adequada, aí está bem feinha a minha letra aí, no quadro aí. Mas eu acho que deu para entender, né? Se você tem uma régua aqui, ó, não é? E ligou os bits nas posições em que você precisa, que é 16 mais 4, eu já tenho o meu 20 aqui que eu estou procurando. Eu não preciso ficar dividindo por 2 sucessivamente. Aí, às vezes, até não cabe no caderno, né? Às vezes não cabe no caderno. Vamos fazer aqui 20, né? Começar a fazer, né? 20, dividir por 2, 10, sobra 0. Por 2, 5, sobra 0. Por 2, ó, não vai caber, tá vendo? 2, 2, 4. Por 2, 1, 0. E aí, no sentido inverso, eu tenho exatamente aquilo que eu tinha na régua. Naquela régua imaginária, né? Que nós confeccionamos. Assim, nós temos uma conversão muito mais tranquila, né? Que eu não preciso ficar me preocupando, eu não sei dividir, será que eu coloquei o resto certo? Basta você colocar uma régua. E essa régua, ela serve das duas maneiras, né? Por exemplo, eu vou colocar uma régua aqui novamente, só para nós fazermos um outro exemplo, tá? Agora é o do contrário. Eu quero converter do binário, ou seja, bits 1 e 0, para o decimal. Olha, que número que eu preciso? Por exemplo, é o 11101. Não é? Esse número binário eu quero converter para decimal. Opa! Isso quer dizer que eu preciso multiplicar cada bit desse pelo expoente da posição? Sim. Porém, você vai lembrar da técnica da réguinha aqui, que eu já coloquei, e vai ver que é muito mais simples, né? Basta você posicionar os bits nas posições aqui, né? E somar os números que estão em cima, que na verdade, em tese, é a mesma coisa, que você multiplicar os bits, 1s e 0s, pelos expoentes, pela base com o expoente posicional, né? Então, aqui, o bit 1 está ligado aqui, tá 16 mais 8, 24 mais 4, 28 mais 1,
29. Então, o número procurado é o 29, decimal. Perceberam como a coisa funciona mais, flui, né? E para nós de TI, eu não preciso ficar toda hora dividindo, né? Dividindo. Vai direto na régua aqui. Claro que a calculadora faz isso, sim, mas desde dos primeiros tempos, dos primórdios tempos, o homem já fazia cálculo com pedrinhas, né? Contando a ovelha, já fazia com a soroban, que é o ábaco, já fazia com a régua de cálculo e atualmente faz com calculadoras, computadores. Porém, precisamos entender o fundamento, né? Como é que a calculadora faz isso aqui? Né? Converte o número decimal para binário. É desta forma, né? Nas posições dos bits, ele soma os valores correspondentes. Ok? Então ficou fácil converter binário para decimal e decimal para binário. Muito bem. Então nós já temos uma situação problema. Situação problema 1, tá? Então é comum termos sistemas que façam autenticação de senhas, que são digitadas com seu login, certo? Em um sistema de internet ou específico que requer segurança. Essas senhas precisam ser seguras, né? E não podem ser fáceis de se descobrir. Por isso que é aquele algoritmo bastante complicado, muitas vezes, para determinar uma senha. As senhas são geralmente guardadas nos bancos de dados de forma o quê? Criptografada. Para isso, são usados alguns algoritmos, né, de criptografia, certo? Então, agora a gente vai resolver essa situação problema 1. De que forma? Nós vamos resolver esse problema através de um algoritmo de criptografia, dos mais conhecidos, que é o chamado MD5. No MD5, você somente precisa passar os dados decimais, tá? Aquele número decimal que você colocou, né, como senha. O algoritmo MD5 pega esses dados e converte para binário. Após a conversão para binário, é gerada a conversão do código hexadecimal, diminuindo assim o tamanho, né? O tamanho de registro. Se eu tenho um registro de tamanho 4, de repente eu posso diminuir para 1, né? O tamanho para poder ser armazenado onde? No banco de dados. Ok? Então, na verdade, essa situação problema 1 é bastante simples, né? Aqui ele diz aqui que esse método retorna sempre uma sequência binária, né, de 16 bytes ou 32 símbolos hexadecimais. Nota-se que neste método usamos a numeração decimal como entrada, decimal entrada, tá? Binária para conversão, tá? E hexadecimal para armazenamento. Então, aqui eu estou envolvendo no processo pelo menos 3 sistemas, né? Que é o binário, o decimal e o hexadecimal. Tá certo? Então, aqui no exemplo, nós temos aqui, ó, a entrada é 1508, né? 1508. Convertemos para binário. Opa, agora ficou mais fácil, né? Tá lembrado da reguinha? Eu não preciso ficar dividindo o 8, o 0, o 5, 1, né? Ou pegar esse número 1508 aqui e dividir por, de repente, por 2, né? Eu ficar dividindo por 2 não vai caber no meu caderno, sei lá, de repente. O que eu posso fazer? Eu vou usar a calculadora? Não, eu não posso usar a calculadora nesse momento. Então, o que eu posso ter como alternativa? Fazer uma conversão por régua? Também posso fazer. Olha só. Esse número 1508 é um número grande, né? Mas dá para fazer ainda, né? Se você pegar aqui esse número aqui e colocar a reguinha, eu tenho 1 aqui, 2, 4, 8, e aí vai indo. 16, 32, 64, né? 132, tá? E aí vai, 256, 512, 1024, 2040, e vai. Sempre multiplicando por 2 à esquerda. Tá? Aí eu tenho esse número binário. Tá? Aqui diz aqui, feito por sucessivas divisões por 2. Sim,
Mas se eu não quiser fazer a divisão sucessiva por 2, eu posso usar aquela técnica do 1, 2, 4, 8 que a gente já falou, tá? E aí você vai somando os valores nas posições, né, onde você vai preenchendo os bits que você colocou, tá? 64, 132, aí vai. Indo para a esquerda, você vai multiplicando por 2. Preenche com uns e zeros, soma tudo que está lá em cima e vai dar um número, né? Binário. Bom, o número binário que está aqui, para converter para hexadecimal, é bastante simples, tá, gente? Porque um número binário, para converter para hexadecimal, basta você fazer um agrupamento de 4 em 4 bits. Veja bem, esse número aqui, ó, 0100, é o famoso E, né, que é o 14. 14 em hexadecimal. Esse outro agrupamento aqui, que é o 1110, não é? Opa, aqui tem um errinho, né? Não é 4 não, viu, gente? Esse aqui, ó, tem um errinho aqui. Isso aqui, 1, 2, 4, desculpe. Aqui está invertido, tá? Olha só, aqui é o 4, aqui é o E, aqui é o 5. Então, não é 5, 4E, é 5 e 4. Tá? Edição. 5 e 4. Olha só. 0101 é 5. 1100 é E14 e 0100 é 4. Né? Agora você vai me perguntar por que o E é 14. Bom, E é 14 por quê? No sistema hexadecimal, que vai de 0 até 16, né? O cara que inventou, ele fez assim, ó. Foi de 0 até 9. Usou um caractere, né? Aí, como ele podia só usar um caractere, seguindo aqui, o 10, ele falou, não, agora é o A. O 11 é B, o C é 11, o 12, D, 14E e 15F. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certo? Aí eu tenho 16 símbolos no sistema hexadecimal. Tá ok? Então, o A é 10, tá? Voltando lá, então, aqui, esse cara aqui é o E, que é 14. Tá certo? Então, corresponde ao hexadecimal 5 e 4. Portanto, resolvemos a situação problema 1. Tá? Já vamos direto para 2. Situação problema 2. Uma empresa americana, né, coleta dados de pesquisa da sua rede de fast food. Os dados coletados são notas para atendimento e pontualidade. Sabemos que essas notas variam de 0 a 10. São números decimais, certo? Para transferir estes dados via internet do tablet ou celular que se faz a pesquisa para os servidores da empresa, eles precisam ser recebidos em decimal. E aí convertidos para quê? Para binário. Então, é de decimal para binário. Tá? Para assim poderem ser transferidos. O recebimento dos dados deve ser em hexadecimal. Então, aí depois eu tenho uma conversão para hexadecimal. Tá? Vou colocar aqui, ó, decimal para binário, binário para hexadecimal. Muito bem. Então, existem duas conversões, uma aqui e outra aqui. Eu posso fazer esse cara direto para cá? Até posso, né? Mas eu estou fugindo ao processo aqui, porque o método utilizado é esse, né? Ele fala que do decimal vai para binário, binário para hexa. Então, vamos seguir a regra aqui. Então, cria um sistema de conversão entre essas bases descritas, tá? Então, vamos lá? Situação problema? Então, para que você resolva essa situação problema, é necessário que você, então, conheça o sistema hexadecimal. Como a gente já disse, o sistema hexadecimal é composto pelos
dígitos, né? De 0 até F. Opa, de 0 a F, tá? De 0 a F. São 16 símbolos. Por isso, daí o nome hexadecimal. 16. Tá certo? Bom, vamos lá então. Resolvendo então a SP2. Supondo que recebemos a nota 7, tá? Aquela pesquisa do fast food para atendimento e 9 para pontualidade. Muito bem. Vamos converter então. Qual que é a forma acadêmica? Divisão por 2 sucessivamente por 2, né? Divide o 7 por 2, por 2, por 2, até não conseguir mais. Aí, inverte o sentido dos bits, eu vou ter o número 0, 1, 1, 0. Ou, desculpe, 1, né? Então, 0, 1, 1, 1. Agora, o 9 aqui, o número 9, mesma coisa, divido por 2 sucessivamente, até chegar ao número 0, 1, 0, 0, 1. Né? Bom, esse 0 aqui não é necessário, né? São 4 dígitos aí nesse caso. Existe outra forma? Sim, é aquela forma que a gente já falou, né? Da régua, que é muito mais fácil ou dinâmica, né? 8, 4, 2, 1, acabou a brincadeira. Tem a reguinha aqui, 8, 4, 2, 1. 7. 7 é 4 mais 2 mais 1. Preenche com 0 à esquerda, 0, 1, 1, 1. Pronto. Número 9. 9 costuma ser 8 mais 1. E não tem outra forma, outra combinação. 8 mais 2 nunca vai dar 9, 8 mais 4 não vai dar, vai 12. Então, preenche com 0 nas outras posições. Portanto, aqui eu já tenho o número 7 e aqui eu tenho o número 9. Aqui, ó, a mesma forma que eu tenho aqui, obtido aqui por sucessivas divisões por 2, eu tenho aqui na minha reguinha, 8, 4, 2, 1. Eu faço uma reguinha à parte ali, né, fica mais fácil. Tanto é que com tantos cálculos que você vai costumar fazer, né, você vai se habituar a essas posições dos bits na régua. Você não vai ficar dividindo por 2 aqui toda vez que, né, for necessário. Tanto é que aqui, ó, na descrição aqui diz aqui, ó, os valores a serem transmitidos pela internet são, bom, aqui está confuso, né? Mas ele quis dizer que é 1, 1, 1, né? 0, 1, 1, na base 2, tá? Esse 2 aqui é base, esse 2 aqui também é base, tá? Chegando os dados da empresa, eles devem ser convertidos para hexadecimal. Muito bem, hexadecimal. Então, eu já tenho esse número aqui, né? O primeiro é o 7, né? 0, 1, 1, 1 é o 7. Muito bem. Ele precisa ser... Então, precisamos fazer um cálculo. Como as notas são de 0 a 10, podemos, então, usar a tabela de valores para saber os valores binário e hexa. Agora, então, existe essa tabela, né, de correspondência dos números decimal, binário e hexa. Né? Aí você vai falar, então eu tenho essa tabela, então eu não preciso ficar calculando. Não, o interessante é calcular para nós nos habituarmos, né, com essa situação aqui dos bits, né? Com o tempo, você vai ficar tão craque que vai saber que, por exemplo, só olhando para esse trem de bits que a gente chama em comunicação de dados, já sabe que esse cara aqui é o F. Olhando aqui, você já sabe que é o F, em hexadecimal, tá? E por que é tão importante você se habituar com isso? Por exemplo, principalmente para as pessoas que trabalham com redes de computadores, né? É excelente que você... É ideal, né, que você saiba essa sequência de bits, porque vai ser automático, né? Por exemplo, você tem um endereço IP lá, 192, né, 168, alguma coisa aqui para frente, né? Bom, 192 é um número grande, né? Mas você já sabe, já de antemão, que utilizando aquela régua que eu já te expliquei, né, 192 provavelmente vai ser essa sequência aqui de bits, ó. Tá? Então, e por que é tão importante eu saber desses 8 bits sequenciais? Porque muitas vezes você precisa segmentar uma rede, você precisa entender se ele é um host
ou se ele é um terminal, né? Ou um host ou um servidor, digamos, né? E aí, já olhando aqui, você já vai saber se você pode segmentar a rede ou não. Tá? Aí a importância de entendermos o sistema binário. Tá? E olha aqui, ó. Aqui nós temos as correspondências, né? Sabendo que 4 uns em binário é o F em hexadecimal. Portanto, olha só, aqui já diz, né? O 7, 9 passa a ser, então, 111 e 1001. Muito bem. Aí resolvemos, então, a situação problema 2. Tá? Até agora, nós estamos vendo conversão simples, né? De decimal para binário, binário para decimal. Binário para hexa, hexa para binário. Né? E existem as operações também, né? Soma, subtração, divisão, enfim. Mas a gente, por enquanto, nós vamos ficar no âmbito das conversões, tá? Que aí já vai resolvendo as situações problema propostas nessa teleaula. Tá? Mais para frente a gente vai fazer alguns cálculos aqui e você vai entender como é que se faz, por exemplo, uma subtração hexadecimal, que é bastante interessante, tá? Que se a gente fizer uma analogia na subtração decimal, a gente vai entender que é bem semelhante, só que nós vamos usar a base 16, não mais a base 10. Vamos seguir aqui na situação problema 3 e aí mais para frente a gente vai falar das operações, tá? Vamos lá, então. Então, situação problema 3. Qual que é SP3? Quando trabalhamos com eletrônica digital, né? Os números octais ou hexa servem para representar números binários, onde estarão em uma forma compacta. Isso serve para facilitar toda a visualização e toda a documentação correspondente aos números binários. Veja esse exemplo. O número 7426 na base 8 é a mesma que esse aqui, esse número binário, tá? É mais fácil documentar e escrever 7426 na base octal do que o seu correspondente em binário. Por quê? Não diria que é mais fácil, mas você economiza o tamanho de registro, por exemplo, né? O tamanho do campo. Diante disso, quais seriam os valores a serem documentados em hexa para os binários, esses binários aqui? Né? A pergunta é essa. E esse negócio de facilidade de documentar aqui é muito relativo, tá, gente? Claro que toda documentação dentro do computador, ela é feita de que forma? Só tem uma forma de armazenar os dados aqui, né? Bits, uns e zeros. Não tem outra forma. Eu vou armazenar em hexa. Não. Vou armazenar octal? Não. Não vou armazenar em decimal também. Vou armazenar bits, uns e zeros. É a única coisa que o computador entende internamente, né? Por isso que existem os códigos, né? E o código é um fator importante, né? Por isso que houve a necessidade de codificar os bits, tá? Aí nós temos diversos códigos, né? Temos ASCII, os principais, ASCII de 8 bits, nós já tínhamos ASCII de 7 bits inicialmente, né? Depois nós temos ASCII de 8, agora, né? Os computadores em si, a maioria usa o quê? Código ASCII, né? De 8 bits. Nós temos também o código EBCDIC, Extended Binary Code Digital Interchange Code. Não vai traduzir isso aí. É um código de extensão, né, binária da IBM. É exclusiva, fechada, né, proprietária da IBM, International Business Machine, que foi o quê? O precursor da codificação praticamente dentro do computador, né? Daí, então, o termo byte. Por que o byte disse, né, que o byte é um conjunto de 8 bits? O que é controverso, na verdade, né?
Nem sempre o byte é conjunto de 8 bits, tá? A gente colocou como base, realmente, que o byte é conjunto de 8 bits. Por quê? O código EBCDIC é formado por 8 bits. Tá? Um byte no EBCDIC são 8 bits. Então, sempre múltiplos de 8. Tá? O ASCII já foi de 7 bits, hoje é de 8. Tem o BCD de 5 bits. Tem o transcode. Então, tem outros códigos. Porém, o mais utilizado hoje, atualmente, é o ASCII. Então, isso quer dizer que se eu tiver um computador, por exemplo, um PC, e conectar ao IBM, eles vão conversar? Não. Por quê? O computador IBM, principalmente o mainframe, nós estamos falando de mainframe, computador de grande porte, conectando um outro computador que fala ASCII, eles não se entendem. São praticamente línguas diferentes, né? São códigos diferentes. São tabelas diferentes. O EBCDIC tem uma tabela e o ASCII tem outra tabela. Tá? Então, a hora que eu faço a conexão dos dois equipamentos, ou de uma impressora ASCII num computador, de repente, que só fala EBCDIC, eu preciso ter um conversor no meio, que pode ser, de repente, um hardware, pode ser um software. Tá? Então, aí se explica muitas vezes que quando você precisa conectar uma impressora num outro computador de grande porte, aí você precisa fazer a conversão. Claro que essas impressoras muitas vezes já têm no seu painel, né, a opção de escolher BCDIC, ASCII, enfim, os códigos mais utilizados. Ok? Seguindo então aqui no nosso raciocínio no slide, aí a gente vai... se você domina os bits, né, ficará fácil de resolver essas conversões de qualquer base para qualquer base. Muito bem. Agora a gente vai resolver a situação problema 3. Tá? Para sabermos os valores a serem documentados, temos então que fazer a conversão, né, do decimal para o octal. Tudo bem. Aqui eu tenho um número binário, que é esse aqui, né, e quero converter para hexadecimal, que é aquilo que foi proposto, né, no início, lá no enunciado. Tá? Muito bem. Para eu converter um número binário para hexa, é uma conversão direta, tá, gente? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o que a gente chama de trem de bits, né, em comunicação de dados. Ó, é esse número aqui. Ó. Então, esse trem de bits aqui. Basta que você divida de 4 em 4 bits, tá? Para conversão para hexadecimal. Então, o número binário, quando você converte para hexadecimal, basta você delimitar de 4 em 4 bits. Então, esse número aqui, ó, eu já sei que é o 7. E esse aqui é o 1. Então, 17 é o número hexadecimal que está aqui, direto. Né? Da mesma forma, esse número aqui, ó, em binário, tá, é o 16. Por que 16? Na verdade, vamos alinhar aqui esses bits. Deixa eu ver se ele está falando isso que a gente está falando. Na verdade, não é 1,6, é 2,6, né? Aquele que está bem pequenininho. Esse aqui é o... Na verdade, esse número aqui, né? Que a gente está falando. É a conversão. Aqui, ó. 2, 4, né? Então, 2, 4, que está aqui. Vamos apagar isso aqui e fazer uma outra conversão. Por exemplo, 2, 4, né? Vamos fazer o inverso aqui agora. O número 2, 4, 24, convertendo para binário, né? Vamos fazer uma conversão aqui. E depois para hexadecimal, certo? Como é que eu faço isso aqui? Bom, para fazer rapidamente, né? Uso a régua. Muito bem. 24, convertendo para binário, é direto. Ó, 18, ó, 16 mais 8, 24. Então, eu tenho já esse número binário. E agora eu quero converter para hexadecimal, base 16, agrupamento de 4 em 4 bits. Que número que é esse aqui?
É o 8. Que eu liguei esse bit aqui, tá? E nessa posição aqui, ó, eu passo a ter... Vamos apagar esse aqui. Como o agrupamento é de 4 em 4, a régua começa outra vez, ó. 1, 2 e vai à esquerda, tá? Utilizei o bit 1 nessa posição, então o número é 1. Então, o resultado aqui é 18 na base 16, tá? Então, a conversão de binário para hexadecimal, basta fazer o agrupamento de 4 em 4 bits. Ok. Vamos lá. Direto para a situação problema 4, né? Que aqui, sim, já... essa situação SP4, na verdade, né? Ela é o livro adianta, né? A informação que vai virar na teleaula 4, que a gente vai falar de álgebra booleana, né? E aqui, só que ele incluiu no livro lá a situação SP4 já para adiantar, né, o assunto da teleaula 4. A gente, depois que terminar a situação problema 4 aqui, a gente vai voltar para os sistemas numéricos para sedimentar o nosso conhecimento, tá? Ou nossa informação, né? Na verdade, que se você é da ciência da informação, você já sabe que a informação, na verdade, o conhecimento não se transmite, tá? Isso é uma informação adicional, tá? Se eu tenho conhecimento aqui, eu não consigo transmitir para uma outra pessoa. Eu não consigo transmitir conhecimento para uma pessoa. Quem sabe um dia a gente vai conseguir isso, né? Pegar um conhecimento e enfiar na cabeça do indivíduo. Não existe isso dentro da ciência da informação, tá? O conhecimento não se transmite. O que se transmite é a informação. Quem transforma a informação em conhecimento é esse indivíduo aqui, ó. Num processo chamado insight. Dentro do insight, ou seja, dentro do processo de insight, você transforma a informação num conhecimento, numa habilidade. Tá? É claro que aí você vai discutir, mas eu já ouvi falar muitas vezes que o conhecimento é transmitido. Tá, desde que o conhecimento seja explícito. Para quem é de gestão do conhecimento vai lembrar. Se o conhecimento é explícito, você consegue realmente transmitir. Mas o que é o conhecimento explícito? Conhecimento explícito é aquele escrito, descrito em algum documento. Aí você consegue transmitir. Mas o conhecimento implícito, o que é um conhecimento implícito? É alguma coisa que está associada à habilidade. Então, imagina se o Ronaldinho Gaúcho conseguisse transmitir o conhecimento implícito, a habilidade dele, para um outro indivíduo. Aí ficaria fácil você fabricar novos jogadores, né? Espetaculares, certo? Mas não é esse o caso. Então, voltando para o nosso SP4, aqui o engenheiro eletrônico ele precisa simplificar, né? Lembrando novamente que nós estamos adiantando o capítulo, tá? A aula que a gente vai falar mais claramente sobre o assunto. Mas, já que o livro propôs, ele quer que a gente simplifique essa expressão, né, para chegar ao menor número possível de portas lógicas. Mas, bom, professor, a gente nem falou de portas lógicas, mas isso aqui é proposital. É um chamamento para a próxima aula. Portas lógicas, a gente vai ver álgebra booleana na próxima aula, mas já posso te adiantar que existe a porta AND, né, a porta OR e outras portas. Essas são as principais, né? Uma que multiplica, outra que soma, né? Soma o que? As entradas e produz uma saída, tá certo? Através dessas portas lógicas, você consegue fazer uma série de expressões, né? E inclusive circuitos, né? Baseados nessas portas,
colocando a entrada e a saída aqui, com seus diversas portas que você pode interligar e utilizar como saída. Mas isso a gente vai ver na próxima teleaula. Apenas, ele colocou aqui só como uma provocação, né? Problematizando então a situação problema 4, simplificando as expressões. Por exemplo, aqui ele diz que em primeiro lugar nós precisamos, olha aqui, ó, item 1, fatore BC. Tá, lembra da propriedade da fatoração? É você juntar, né, o que está em comum aqui, né? Junta, coloca aqui e multiplica pelos demais. Tá certo? Item 2, o que eu vou fazer? Eu aplico a regra 6. Ô, louco, mas aí eu já estou evoluindo demais, hein? Regra 6 na expressão entre parênteses. E fatoro não AB. E chego nessa expressão. Item 3, aplico a regra 4. Meu, o que é isso? O que é essa regra 4? Simplifico o 1 no primeiro termo. Aí chego nessa expressão. E, finalmente, quarta etapa, eu aplico novamente a regra 4, né? E chego nessa expressão. Então, essa expressão final é a expressão simplificada. Tá? Claro que você deve estar cheio de dúvidas. Se você quiser perguntar, pode perguntar a qualquer momento, tá? Isso eu não falei no início da aula, mas se você tiver alguma dúvida, pode ir acrescentando aí, tá? A gente vai respondendo aí. Aí, complicou, né? Item 5, fatore não B. O que é esse não B, gente? Mas isso aqui é uma provocação para a próxima aula. Vocês vão entender melhor por que, né? O autor do livro ele coloca isso como uma provocação, né? Finalmente, ele chega no item 7 dizendo assim que a expressão BC ou A e B, A e não B, ou não B não C, é uma expressão simplificada daquela inicial, tá? E finalmente eu chego à conclusão que de 5 portas AND, 4 OR e 7 inversores, eu chego a apenas 3 portas AND, 2 OR e 3 inversores. Ué, mas no que me traz essa de vantagem, essa redução? Redução de custo, né, do projeto e também da lógica. De repente você precisa utilizar esse circuito para uma outra aplicação, né, e eu já tenho ela simplificada aqui para utilizar numa outra aplicação. Tá certo? Bom, aqui, na aplicação aqui que a gente está falando. Tá ok? Nesse ponto, né, a gente faz uma interrupçãozinha, né, em portas lógicas, naquela provocação do autor, e voltamos aos nossos sistemas numéricos, que é o que interessa para a gente, tá? Nessa teleaula. O que a gente vai fazer agora, nesse momento? Nós vamos fazer algumas operações que são as mais importantes. Por exemplo, uma soma. Vamos começar pela soma binária, tá? Vamos aqui para o quadro. Olha só. Eu vou somar aqui, vou colocar aqui no quadro, um trem de bits. Trem de bits é uma sequência de bits, tá? Então, esse número aqui, eu vou somar com esse aqui, ó. Deixa eu alinhar aqui esse zero aqui. É aqui, tá? Então, se eu for somar esses dois números binários, de que forma eu faço? Olha só a lógica do processo. Assim como a gente somava dois números decimais, né? Tipo 22 mais 11. Né? O que acontecia? 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. Ponto final, 33. Ótimo. Simples, né? Agora os dois números são binários. Veja bem. Como é que eu faço então? 1 mais 1 é 0 e vai 1. Tá? 1 mais 1 é 0 e já está indo 1. Mais 1
1. 1 mais 1 é 0 e vai 1. Tá? 1 mais 1 é 0 e vai 1 à esquerda. Mais 1, 1. 1 mais 1, 0 e vão 1. 1 mais 1 é 0 e já está indo 1 para a esquerda. 1 mais 1, 0, né? E 0 mais 1, 1. Esse 1 desce. Pronto, está aí o número, a soma binária. Né? Opa, enrolou minha cabeça. Não, não enrolou. É simples, ó. Na soma binária, 0 mais 0 é sempre 0, tá? 0 mais 1 é sempre 1. 1 mais 0 é 1 mesmo. E 1 mais 1 não é 2 não, tá? É 0. E vai 1. Vai 1 para onde? Para a esquerda. Tá? Aí se explica então essa nossa operação aqui, que gerou esse número aqui, tá? Aí você vai falar, puxa, mas você não tinha acabado de falar que existe aquela réguinha? Opa, de fato existe a régua, né? A régua facilitaria o processo? Até facilitaria. Quer ver? Por exemplo, se eu converter esse número aqui, ó, só para saber que... Só para saber que número que é esse trem de bits aqui, ó. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Opa, que número decimal que é esse? 64 mais 32, 96. Mais 8, 96 dá 104, não é isso? 96 mais 8, 96 mais 8, 104, né? Mais o 2, 106. Então, esse número aqui é o 106 decimal. Tá? Opa! Será que é isso mesmo? 106? Então, vamos converter aqui, fazendo a reguinha aqui, novamente, tira tudo isso aqui, né? Vamos fazer, isso aqui não existia. 1, 2, 4... 8, 16 e 32. Esse número aqui é o 47, né? Se meu cálculo não está errado. E esse número aqui é 32 mais 16, 48 mais 8, 56, mais 3, 59. Será que é isso mesmo? Deu 106. Então é isso, tá? Essa soma decimal corresponde a esse número binário aqui, essa soma binária. Tá ok? Então a soma é uma operação, soma binária é uma operação até fácil, né? Desde que você lembre que 1 mais 1 é 0 e vai 1 para a esquerda, tá? Assim como na soma decimal, vai 10 para a esquerda, agora vai 1 só para a esquerda, tá? Bom, e a subtração, hein? Subtração é um negócio que pega mais pesado, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer essa subtração aqui, ó. Vamos ver se eu fui feliz em escolher esse número aqui. Bom, assim, ó. 10010 menos 1001. 0 não tira 1. Empresto 2. 2 menos 1, 1. Toda vez que eu empresto, eu tenho que devolver para alguém, não é isso? Empresto uma xícara de açúcar, tem que devolver. Mas eu devolvo para quem? Devolvo para o vizinho de baixo. Então, o menos 1 agora é 0. Tá? Aqui 0 menos 0, 0. 0 não tira 1, empresto 2 e já devolvo 1 aqui embaixo. Ó. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. Se meu cálculo estiver certo, né, e até posso tirar a prova real, de que maneira? A outra vez, usando a régua, olha só, 1, 2, 4, 8, 16. Que número que é esse primeiro aqui? É o 18. E esse outro aqui? É 9, né?
Então, 18 menos 9 costuma dar 9. Vamos ver se deu 9? Aqui, ó, 1, 2, 4, 8. Esses bits aqui correspondem à posição 8 e 1, portanto, 9. Então, está certo. Está certo? Subtração aqui está correta. Certo? Então, subtração binária também é simples. Tá? Agora vamos por um pouquinho mais complicado, que seria o quê? Que seria a subtração em hexadecimal. Né? Primeiro vamos fazer a soma, tá? Vou colocar um número aqui. A19 mais 3B4. Tá? Essa é uma soma de números hexadecimais. Por quê? Aí tem uma letra A e tem uma B, né? Então você já sabe que é uma soma em hexadecimal. Muito bem. Como é que se faz isso aqui? Bom, eu fui até infeliz aqui nesses números, mas tudo bem, a gente faz um outro. 9 mais 4, 13, não é isso? 13 em hexadecimal é D. Então, o D aqui está aqui, ó. 1 mais B, B é 11. 1 mais 11 é 12. Então, C. Certo? A é 10, mais 3, 13. 13 é D outra vez. Então, DCD na base 16. Essa soma aqui deu DCD. Perceberam, então, que numa simples soma de números acabou dando 3 letras aqui, né? Mas você já sabe que é uma soma hexadecimal, tá? Vamos fazer uma outra soma hexadecimal. Vamos fazer uma outra soma hexadecimal que extrapole, né? Vamos fazer estourar aqui, por exemplo, 8. Olha só, agora vai estourar as casas aqui. 9 mais 8 costuma dar 17, né, gente? 17 menos 16, 1. Quanto que vai para a esquerda? 16. Olha aí, começou já, né? 16 mais 12, 28. 28 com 7, 35, né? E 35 menos 16, quanto costuma dar? Opa! Alguma coisa eu fiz de errado aqui. 9 mais 8, 17, né? Menos 16, 1. Foi 1 aqui. Na verdade, desculpe, eu falei que vai 16, mas o dígito 1 é que vai para a esquerda, tá certo? Vão 16 unidades, mas é um dígito 1 que vai para a esquerda. Muito bem, 1 com B, 12, mais 7, 19, menos 3, menos 16, 3. Estoura mais 1. 11 mais 3, 14. Então, se tudo deu certo, tudo foi feliz, e 31. Perceberam? Então, isso na soma, tá? Na subtração já é um pouco mais complicado. Vamos colocar aqui, ó, 93F menos A. Não, A não vai dar porque vai estourar. 3A. Olha aqui, é uma subtração hexadecimal. 93F, ou 93F menos 3AA. F tira A? Tira, porque 15 tira 10, né? 15 tira 10 costuma dar 5. Perfeito, até aí está fácil, né? 3 tira 10? Não tira, então eu empresto quanto? Empresto 16, né? Agora eu tenho 19 aqui em cima. 19 menos 10? 9. Emprestei e devolvo lá para o vizinho de baixo. 9 menos 4? 5. Então está aí o número hexadecimal subtraído. Tá? 93F menos 3AA costuma dar 595 na base 16. Isso se o professor não errou no cálculo.
Perfeito? Então, essas são as somas e subtrações de números binários e hexadecimais. Tá ok? Outras propostas aqui, por exemplo, eu posso fazer uma conversão de um número. Vamos colocar aqui. Vamos colocar um trem de bits aqui, proposital, tá? Esse número aqui, ó, binário, eu vou transformar ele agora para octal. Aquele sistema que não é muito utilizado, mas de repente em sistemas eletromecânicos, né, ainda é utilizado. Então, sistema octal, base 8, tá certo? Eu tenho esse trem de bits na base binária e vai para base 8. Como é que eu faço então essa conversão? Gente, quando eu tenho uma porção de bits encarreirados, que a gente chama de trem de bits, né? Quando eu vou passar para octal, eu delimito de 3 em 3 bits, ó. Olha como fica fácil agora. Lembra da régua do 1, 2, 4, 8? É direto, ó. 1 mais 4, 5. Esse número é o 5. 1 mais 1 mais 1. Está ocupando 1, 2 e 4, 7. Tá? Aqui, ó, 1, 2, 4, número 6. E aqui é o 1 mesmo. Então tá aí, ó, direto. O número 1675 na base 8. Transformei binário em octal, direto, né? Eu converto diretamente aqui pelo seccionamento de 3 bits, tá? Aí fica fácil, né? Assim como, olha só, quando eu converto esse número aqui para a base hexa, também é bastante simples, é até mais fácil, né? O que eu faço? Seccionamento, eu secciono de 4 em 4 bits. Usa aquela reguinha que a gente já aprendeu, né? 8 com 4, 12, mais 1, 13. 13 o que é mesmo? 13 é D. Aqui eu já sei que é 1, 2 e 4, é o número 7. Aqui é 8 mais 3, 11, não é isso? 8 mais 3, 11. 11 é o bola. E aqui é 1 e 2, 3. Se o professor não errou, é 3B, 7 dado na base 16. Tá vendo? Esse trem de bits aqui se transformou nesse número hexadecimal. É assim que funciona a coisa, tá? Aí o inverso, hein? Se eu tiver esse número aqui, hexa, para transformar para binário, da mesma forma, transforma isso aqui em 4 bits, esse aqui em 4 bits, esse em 4, esse aqui em 4 bits, usando sempre a régua 8, 4, 2, 1. Tá? Aí fica fácil, né? Esse tipo de coisa aqui, ó, é muito utilizado, né, para quem vai trabalhar com redes também, né? E já não é mais aquela época de escovar os bits, mas na minha época já estava terminando, né, década dos anos 1970, a gente escovava os bits mesmo, né, para procurar o erro no sistema, no sysout, que a gente chamava, né. Deu a bend, abendou o sistema, o programa estava rodando, de repente, cancelou no meio. O que aconteceu? Vamos lá tirar o sysout. O sysout o que era? O sysout, na verdade, era um relatório, né, que do lado direito saíam os caracteres aqui, né? Por exemplo, ABCD, e do lado esquerdo saía o correspondente em hexadecimal, e você tinha que fazer a varredura dos bits, escovava os bits mesmo para procurar o erro, seja de impressão, seja de processamento, tá? Isso existia mesmo, né? Hoje já não tem muito disso aí porque é tudo automatizado, né? Bom, outra coisa que você precisa saber, se eu tenho um número aqui, hexadecimal, eu preciso convertê-lo, por exemplo, para um número octal. Opa, e agora, hein? Hexa para octal? Né? O que eu faço então? Primeiro, eu faço cada
dígito desse aqui eu transformo para 4 bits. Então, o C é 1100. O B é 8 mais 3, que é esse aqui, ó. E o A é o famoso 8 mais 2. Tá aqui. Então, esse trem de bits aqui, ó, eu tenho quantos bits aqui? 12 bits. Só que eu preciso seccionar agora de 3 em 3, ó. Perceberam? Então, esse cara é o 4, esse é o 7, esse aqui é o 2 e esse aqui é o 1, 2, 4, dá 5. Então, 5, 2, 7, 4 na base 8. Perceberam? Então, como que se converte, né, de uma base hexa agora para octal. Né? Lembrando que no início da nossa aula, a gente disse que existe aquela série de conversões, né? Vamos tentar pegar aqui o decimal para... Vamos mudar até a posição. Decimal para binário, para hexa e para octal. Né? Eu consigo fazer todas as conversões aqui. Vamos ver se a gente tem o mais interessante aqui, nesse momento aqui, ó. Por exemplo, decimal para octal e octal para decimal. Tem que se tomar um pequeno cuidado aqui nesse processo pelo seguinte, ó. Muitas vezes existe uma proposta indecorosa. Por exemplo, esse número aqui, ó. Converter 183 na base 8 para a base 2. Fácil, né? Fácil, mas impossível nesse caso, né? Essa conversão não existe. Por que não existe essa conversão, gente? Né? Para quem ainda não visualizou, é porque o número 183 não existe no sistema octal. Porque o número 8, dígito 8, não faz parte do sistema octal. Tá certo, gente? Então, por isso que ele é impossível de se resolver. Esse 8 aqui está de intruso. Ele só vai até 7. Tá? Então, o sistema octal é formado pelos dígitos de 0 até 7. Não pode ter o dígito 8. Então, esse cálculo aqui é impossível de se fazer, tá? Esse tipo de coisa aqui acontece às vezes na prática, tá? Na prática não, numa proposta, né? Outra situação. Vamos colocar aqui. Esse número hexadecimal, vamos transformá-lo para decimal. Agora a tarefa é um pouco mais complicada, né? Eu tenho o número hexadecimal, eu vou ter que jogar ele para a base decimal. Gente do céu. Muitas vezes a gente fica confuso, né? Não sabe nem o que fazer. Eu tenho que multiplicar ou dividir? E agora? Bom, existe um macete aqui que eu vou passar aqui, que é o seguinte, ó. Base, B de base, tá? Não de binário. Base para decimal. Decimal para base. O que diz esse macete, ó? É o seguinte, quando eu tenho o número de base, quando eu falo base é hexa, octal e binário, tá? Não que o decimal não seja uma base, mas vamos considerar que o decimal já é uma base que você já conhece, que é o decimal, que está aqui, ó, D, né? Então, toda vez que você vai de uma base para decimal, ou seja, de B de base para uma decimal, né? B é menor que D, né? Então você multiplica. De B você está saindo para D, você multiplica. E quando você está numa base decimal, quando você está no decimal e quer ir para qualquer outra base, ó, D está indo para menor. Então você está dividindo. Perceberam então o processo? É isso. Em tese é isso aqui, ó. Base para decimal, multiplico. Decimal para base, divido. Vamos pegar um exemplo? Bom, o exemplo, vou pegar aqui um número qualquer aqui.
esse número aqui, base 10. É o famoso 100, né, que a gente conhece. 100, vamos convertê-lo para... Vamos convertê-lo para base 16. Tá lembrado que, ó, D, agora o D está indo para B, ou seja, decimal está indo para uma base, que é hexadecimal. O que eu faço? Divido. Bom, nesse caso aqui, eu tenho duas técnicas, tá? Aquela da régua, que já é um pouco mais complicada, mas dá para usar uma régua aqui ainda, tá? E também posso dividir. Vamos dividir, então? Vou ver se cabe primeiro, né? 100 dividido por 16. Se o professor sabe dividir ainda, vamos ver aqui. 16 vai dar quanto? 6, né? É isso? 6 vezes 6, 36, dá 96. Sobra 4. Aqui já deu direto, né? É o 64. Então, eu dividi por 16 e deu o número 64 na base 16. Então, 100 em decimal é o 64 em hexadecimal. Agora, vamos fazer do contrário. 64 hexa, vamos transformar em decimal. Vamos fazer a volta. A volta é a seguinte, ó. Agora eu estou numa base e vou para decimal. Multiplico. Mas multiplico o quê? Os dígitos que o compõem, tá? Então, é 6 vezes 16, que a base é 16, elevado à primeira, mais 6 vezes, desculpe, 4, né? Que é o número que está aqui, ó. 4 vezes 16 elevado a 0. Quanto que vai dar isso? Bom, é o seguinte, 16 vezes 6 costuma dar 96, mais todo número elevado a 0 pode ser um caminhão elevado a 0, dá 1. 4 vezes 1, 4. 96 mais 4, 100. Então tá. Então é o nosso 100 decimal, tá? Base 10 aqui o 100. Perceberam então que é isso, tá? Agora você vai falar, mas não tem uma maneira mais fácil na base 16? Até tem, mas um pouquinho mais complicado, porque a régua fica muito grande. Olha, imagina o tamanho dessa régua, ó. 1,16,256. É quase que impraticável, né? Você ficar multiplicando à esquerda e fazer uma régua na base 16. Aqui é pouco aplicável, né? Porque se você, por exemplo, ligar esse bit aqui, esse e esse aqui, ó, você vai chegar num número já que você, usando as 3 posições, você vai ter o número 12, 13, né? Vai 17, 273, 273. Perceberam? Então, que não dá para usar muito essa régua de 16, que ela é muito extensa, né? Então, nesse caso, você realmente vai ter que ir dividindo, ok? Então, vamos para o nosso encerramento e na próxima teleaula a gente fala de portas lógicas. Olá, estamos chegando ao final da unidade 3 de Arquitetura e Organização de Computadores. Nessa unidade, você estudou os sistemas numéricos, seus conceitos, simbologia e representação de base numérica. Fez uma reflexão sobre as aplicações que utilizam a conversão entre bases numéricas e praticou os modos de conversão entre elas. Na SGA dessa unidade, você participou de um projeto piloto de otimizações sistêmicas de plataformas de coletas de dados meteorológicos. Com isso, pôde entender que a temperatura do ar precisa ser coletada por sensores e armazenada em um sistema embarcado para permitir a realização da operação. Nas SPs, você colocou em prática os conhecimentos adquiridos a partir da teoria estudada. Vamos relembrar quais foram as situações-problema estudadas.
Na SP1, você pôde investigar no mercado um equipamento que realizasse a operação da SGA, além de identificar qual é o mecanismo de conversão numérica que é utilizado, entendendo o custo de memória que esse armazenamento gera no período especificado. Por meio dessa situação, você pôde entender os sistemas numéricos, seus conceitos, simbologia e representação de base numérica. Na SP2, a partir da criação de um mecanismo de otimização dos recursos de memória do software PCD que desenvolvesse um sistema de conversão de decimal para binário e de binário para decimal, você pôde determinar o que isso significava em termos de espaço de memória para os dados do PCD. A partir da constatação de que o modo de conversão utilizado não é eficiente o bastante para otimizar o armazenamento de dados no recurso de memória disponível, na SP3, você pôde entender que é uma boa opção a conversão de binário para hexadecimal e de hexadecimal para binário, e então pôde aplicar a técnica desenvolvida para esta modalidade. Reaplicando a tabela com 24 aferições de temperatura, foi possível a você fazer uma reflexão sobre as aplicações que utilizam a conversão entre bases numéricas. Na SP4, de acordo com os projetos em que o equipamento e sistema embarcado serão utilizados, o modo de conversão será definido segundo a conveniência da equipe de trabalho. Diante deste cenário, você pode desenvolver um mecanismo de conversão entre octal e hexadecimal. Assim, você pode correlacionar os modos de conversão entre bases numéricas: binário para octal, octal para binário, octal para hexadecimal, hexadecimal para octal. Bem, eu vou ficando por aqui. Consulte seu livro didático, acesse o material complementar e acompanhe as webaulas disponíveis no seu ambiente virtual. E lembre-se de responder sempre aos questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Até mais!